Olá pessoal, tudo bem? Olha a gente aqui de volta. Para variar, já estamos com uma tela previamente feita. Alguém pode perguntar, pô professor, tela previamente feita? Sim, porque o estudo hoje, ó, é esse vaso majestoso aí no meio, em cima de uma pilastra que o professor deixou bem bacana, ele vai fazer para nós, e também com algumas rosas ali na parte de cima. Então o cenário do fundo, que vocês estão vendo que são aquelas moitas, aquelas árvores ali, uma parte mais iluminada, o professor já deixou previamente feito. E aqui a gente vai ter a oportunidade de acompanhar essa pilastra que você está jogando o que aí, Marcos Menelli? Que tinta que é essa? O Grease Paint. Grease Paint. Um pouquinho do Sombra Natural. Legal. Grease Paint com sombra, isso. Bacana. Você está fazendo a parte escura, né? É, eu estou dando primeiro os contrastezinhos mais escuros. Bacana. Muito bom. Ah, deixa eu aproveitar e falar uma coisa. Vai ter risco depois lá na aba comunidade do canal, tá? Então, para quem me pergunta às vezes onde fica a comunidade no canal, quando você entra no canal tem lá vídeos, short vídeos, playlist, do lado está escrito comunidade. Você clicou ali no canal do Eduardo Messeneiro, do Marcos Venelli, você vai ter ali os riscos dessa tela, a tela pronta e também o link do vídeo. Tudo lá para você. E ó, continua ali com sombra. Sim, eu jogo um tomzinho assim de cinza mais escuro desse lado, onde tá a Perfeito. sombra, tá? Uhum. Também não pode ser muito escurão, porque tem que dar um contraste aqui com a sombra no fundo. Legal. Então, quer dizer, é um escuro equilibrado, né? Bacana. Aí já jogou um pouquinho de luz ali com branco. A gente vai dosando, né, pra ver se vai precisando mais, né? Legal, porque do jeito que está a câmera hoje posicionada, pega bem a sua palheta. Olha lá, pessoal, um pouquinho de branco que estava ali, o professor está dando uma esticadinha. Eu vou pôr um pouco do ocre também, aí eu começo já umas incertas aí nas cores, né? Umas miscelâneas. As miscelâneas de sempre, isso aí não né? tem tradução, hein? Miscelânea. Não, o que pega... são misturas. O que dificulta às vezes, eu sempre falo isso, galera, até para vocês entenderem, o que acontece? A gente traduz, né, os vídeos para outros idiomas. E também a gente deixa a legenda em português, porque às vezes alguns amigos que têm alguma necessidade especial ali, que só trabalha mesmo com a leitura, né, não acompanha o áudio, então tá lá a legenda, e aí para o YouTube traduzir, por exemplo, quando eu falo um caminhozinho, por exemplo, aí fica meio difícil, aí eu tenho que ir lá e fazer o acerto da legenda. É por isso que a gente fala, às vezes, algumas palavras que fala, opa, vai ter dificuldade para o YouTube traduzir. Mas depois eu acabo fazendo a correção ali manualmente. São os termos de gíria, né, da gente. Sim, para a gente tudo bem, né? Mas para outros idiomas também é meio difícil. Olha que legal, você já deixou uma sombra bem sutil ali. Agora você está colocando um pouco mais. Do violeta também, tá? Para sombras, assim. Ó. Show. Então aí entrou sombra natural, o Grease Paint, violeta, ocre. Não parece, mas assim, dá a impressão que é um monte de cor, mas é tudo uma cor meio misturada, assim, como se diz? Fica até meio esverdeado, né, Venélio? Porque o sombra é meio esverdeado, né? Sim. Muito legal. Mas o bacana é que você joga a pincelada tão diluída que a gente percebe as nuances aí. Olha que bacana, ele já deixou ali meio chanfradinho ali. Eu sempre falo, né, pessoal, que a gente tem que dedicar bastante atenção ao fundo, né? E trabalhar com pouca tinta também no fundo, bem ralinho, para quando você aplicar as luzes intermediárias e as luzes finais, você ter um suporte adequado para isso. A não ser nos casarios, né, no espatulado, que é diferente. Olha lá na parte de baixo também. Já você caprichou nesse vaso aí, ele é todo rebuscado, né? É bem aquele vaso de jardim mesmo. Sim. Jardim daquelas casas bacanas, né? Sim. Olha que legal. Aí não tem muito o que narrar, é mais observação, né?
Para a gente poder absorver. Eu vou dando formatinho aqui, né? Com os mesmos tons, ó, respeitando as luzes e as sombras, né? Tá. Professor, eu vou te pedir só para empurrar um pouco a palheta. Não, para cá, ó. Deixa eu colocar ela aqui para ela aparecer mais. Beleza, aqui na distância que você tá, aí agora ela aparece para mim por completo. Você consegue pegar assim? Aí tá bom, beleza, tá ótimo. Porque às vezes ela esconde um pouquinho. Certo. Mas se ele quiser puxar um pouquinho mais para frente também dá. É que eu coloquei a câmera mais para trás aqui. Olha que legal. Lembrando, né, galera, quando vocês estiverem assistindo o vídeo, se por acaso vocês acharem que a filmagem está um pouquinho distante, se naquele momento você quiser ver a pincelada ali do professor melhor, é só você fazer aquele movimento como se estivesse aumentando uma foto. Sabe quando a gente vê a foto no celular e mexe os dedos assim para ampliar a foto? Isso funciona aqui no vídeo também, tá? No YouTube. É lógico, você tem que estar com o celular na horizontal. E acho que a maioria aqui assiste, né, com o celular na horizontal, que fica com a tela cheia. Aí você consegue ampliar e depois voltar a tela ao tamanho normal. Ajuda bastante aí na hora de acompanhar o vídeo. Olha que bonito. E você vai bem de boa, né, Venelli? Aí é o Condor 441 número 8 que o professor está usando. Sim. É um Apesar de estar um pouco já gastinho, né? As cerdas mais curtinhas assim até melhor, né? Para fazer esses riscos, né? Sim, ele está mais firme, né? Para colocação do tom mais escuro primeiro, né? Bacana. Aí depois a gente vai usando. E o bom é que você aproveita o fundo que está úmido, né? Esse fundo que você fez e faz alguns acertos aí também, né? Sim, sim. Olha, de repente aí. Eu quero limpar um pouco a área aqui do lado. Já tá. Para deixar ele mais, né? No jeito, ó, que nem agora ficou bacana, ó, que legal. São alguns truques, né? Na pintura a óleo, né? Que às vezes a gente faz de uma vez e que aqui a gente tem a oportunidade de passar passo a passo. Para você que está chegando agora, eu tenho sempre que falar isso. Tá gostando dos vídeos? Aproveita e já se inscreve no canal, porque eu sei que às vezes a gente se esquece de se inscrever no canal. Depois fala, nossa, eu vi um vídeo, não lembro de quem que era. Então já se inscreva no canal, deixa o sininho ativado, que aqui toda semana tem vídeo novo, de quarta e domingo. E nos outros dias da semana a gente coloca alguns vídeos aleatórios aí também. Mas vídeo novo é sempre de quarta e domingo. Meu e também do professor Marcos Benelli. Agradecer a todos aí pelo sucesso do canal. Estamos fazendo um ano aqui juntos, trabalhando para vocês, eu e o professor Marcos. E também estamos aí com um projeto bem bacana para continuar por vários e vários anos aí trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Pessoal, a gente mudou um pouco a tomada aqui, vocês vão ver que voltamos com um pouco de branco na palheta, que o professor tinha esquecido de colocar tinta branca, e como estava lá na outra caixinha, ele foi pegar. Agora ele misturou um pouco de ocre com branco e está jogando ali para começar a fazer as primeiras impressões de luzes. Isso. Ali naquele fundo, né, professor? Dá umas luzes agora, né? E ainda a tinta está bem diluída, né? Olha lá, mas ele já joga uma quantidade um pouquinho maior e vai fazer... Na verdade ele tem que nem uns relevinhos aqui, eu ainda vou fazer a audácia de fazer uns relevos, mas... mas disso eu não tenho dúvida, né? Mas assim, é tudo uma coisa bem... Passo a passo, né? Bem subjetiva também, né? Nada muito perfeitinho, uma coisa bem impressionista mesmo. Perfeitinho não é com a gente não, né? Quem acompanha o nosso trabalho já sabe que a gente trabalha bem no impressionismo ali também, né? Eu exagero mais no branquinho, aí vem pondo por camadas, né? Não sei se vocês notaram. Não, com certeza. Você colocou o ocre com branco, agora você já colocou mais branco e vai deixando a tinta sobrando na tela, que aí você vai dosando o peso da mão, né? Aí já ficou muito legal. Na paisagem eu até doso o peso da mão. Quando eu vou fazer esse tipo de composição, ó, o professor está apoiando o dedinho ali no canto da tela. Né? Porque também a gente não... Não sai, né, professor? Não é uma coisa assim, a mão da gente não é tão firme assim, né?
Ah, e outra coisa, tá, pessoal? Vocês estão vendo que essa tela está apoiada numa outra tela ali no fundo. Esse é um recurso que tanto eu quanto o Marcos nós usamos. Para quê? Para que essa primeira tela que nós estamos pintando, para que ela não fique sambando aí no cavalete, né? Porque senão a gente começa a pintar, aí você põe um pouco mais de força na mão, ela cai, tomba, sai fora do foco. Então, para ela ficar legal aqui na filmagem, a gente colocou uma telinha de suporte ali atrás. Mas é só por esse motivo, tá? Ela não tem nenhum outro motivo para estar ali. Agora vem a rebarba em cima, né? A borda, né? Sim, a borda do vaso aqui, ó. Ó. Apoiando. Eita. Deixou já uma sombrinha esperta ali na parte de baixo, né? Sim. Bacana. Ó, galera, ele começa forte, ele vem tirando o peso da mão, então ela fica com uma sombra ali no canto, tá vendo? E agora ele joga mais branco ali onde tem mais intensidade de luz, ó. Lembrando, quer fazer isso aqui com a primeira base seca, melhor ainda. Ah, com Pra certeza. quem está começando assim, que tá. Porque senão se perde, né, Que Veneno? vai fazer isso aqui tudo assim molhado, é que aqui eu estou demonstrando, né? Uhum. Mas já dá para fazer, por exemplo, a pessoa já pode fazer o fundo. Faz o fundinho, faz esse sombrio, já deixa ele todo assim. Legal. Da próxima vez, deixa secar um pouquinho, aí você vem e você vai trabalhar melhor com ele. E deixa a luz final para uma outra etapa também, né? Pode deixar pronto. Vai fazendo por etapas. Bacana. Tá. Boa dica, Benelli. Porque trabalhar Eu sei molhado, que não é molhado... fácil, o pessoal pode falar que é difícil, né? Uhum. Não, fácil não é não. Isso aí a gente ensina, e como a gente gosta de ensinar, a gente tem que falar a real. É difícil pintar molhado no molhado. Só que para demonstração no vídeo tem que ser assim. Porque senão eu teria que vir aqui na casa do Venelli, sei lá, 3 vezes na semana, né? E nosso tempo é curto, né? Questões logísticas. Né? Sim. Não, lá em casa também, quando eu pinto lá, é tudo numa levada só. Tanto que eu estou gostando bastante do acrílico por causa da secagem rápida, sim, né? Sim. Me ajuda no vídeo. Quando eu faço casario, estou pretendendo fazer mais um no acrílico ali, a secagem rápida ajuda muito. E olha que legal, o professor carregou no branco, ele fez ali as marquinhas e agora ele está esticando com o pincel, para dar aquele formatinho arredondado, né? Do vaso ali, que tem são estrias ou não, relevo, né? É gominhos, né? Parecem uns gomos, né? Assim. Nossa, mas está ficando tão bonito, hein? Isso porque só tá o vaso com o fundo, né? Imagina a hora de fazer as rosas aí, trazer o colorido pro quadro, né? Vai ficar sensacional. Lembrando, galera, fundo, o professor trabalhou com sombra, trabalhou com frigipane, com ocre, aí depois começou a entrar com branco, jogou um pouco de violeta também no fundo, teve um pouquinho de violeta. Bastante informação de cores aí para vocês. E tem bastante coisa na lista, hein, Venélio? O pessoal tá sempre pedindo uns negócios diferentes, eu falo, ó, tá na lista, e a gente vai gravando, uma hora a gente faz. Inclusive, o vídeo que nós vamos passar no dia 30 de agosto, que por acaso é amanhã, que hoje nós estamos gravando aqui numa terça, é justamente um quadro que uma colega pediu. Ela pediu e por acaso a gente gravou justamente aquilo, que é uma porta com um arco florido aí, acho que vocês vão gostar bastante. Depois que quem estiver assistindo esse vídeo é só procurar o vídeo do dia 30 de agosto de 2023. Tá lá uma porta com arco florido. Pega o branquinho, né? Só aqui nessa pontinha. Ó, uhum. Você desenhou ali 2 partes de baixo de suporte ali, né? E agora, olha que bacana. Dá trabalho, mas fica bonito, hein? Que vaso sensacional, ó. Se eu fosse fazer esse vaso, eu já ia simplificar, eu só ia fazer a parte de cima. Aí não ia ficar tão bonito assim. Ai, meu Deus do céu. Outro dia eu fiz um vaso tão simples, um vasinho de barro. Eu tô fazendo uma tela 18 por... Essa daí é 18, não, 20, é 20 por 30, 20 por 30, né? isso. 20 por 30. 20 por 30. Deu tosse agora.
Show, hein? Tem horas que eu vou usar um pincelzinho mais estreitinho, também como é miudinho, né? Então, é que eu quis usar muito hoje. Benelli, relaxa. O que tiver que fazer acerto, faz. É bom porque assim a gente já vê como que faz a correção ao vivo aí, ó. Ah, entendi. Eu reforcei um pouco mais aqui. Bacana. E eu engasguei aqui, vai ficar minha tosse no vídeo, que beleza. Se fosse antigamente, nos primeiros, a gente ficava preocupado, meu Deus, tossi durante a gravação. Ah, hoje não, hoje já tá todo mundo íntimo, tranquilo. Quem já é de casa sabe como é que funciona. Sabe como Aqui é que é o bem clima, descontraído. como é que a banda toca. Paulo, que É terrível, né? que uma hora aqui tá, hoje mesmo, já fez calor de dia, nem calor, tá bastante frio, né, esses dias. Não, mas na hora do almoço, assim, uma meio de pouco, tava um calorzinho. Até assim, saiu um solzinho hoje, Sim. aí à tarde caiu de novo. Tá garoando e aí o ar, por incrível que pareça, tá chovendo e o ar consegue ficar seco ao mesmo tempo. Sim. Então é um clima maravilhoso aqui pra gente... Fica gripado. Isso. Não tem como escapar, né? A poluição também ajuda pra caramba, enfim. Aí nessas horas a gente acha que morar no interior, né, assim... Ah, é muito bom. Mas você pega que nem interior de São Paulo ou cidades do interior de outros estados, onde você tem uma qualidade de vida, nossa, é maravilhoso. Sim. Quando eu tenho a opção de ir pro interior, a gente sente a diferença do clima. Não tem como negar. Aqui a gente sofre muito com isso. Olha, que vaso bonito. Poucas cores, né? Mais a cor do fundo mesmo. O resto você vem trabalhando com branco e com ocre. Sensacional. E ó, essa linha reta que o professor fez, o dedo está apoiado ali no canto da tela. Sim. Dedinho apoiado, ó. Porque senão não sai não, né? Olha que bonito, pessoal. Como já deu um destaque com o fundo escuro, né? Muito bom. Não é uma aula só das rosas, não. É uma aula mais do vaso. Porque as rosas você faz... Eu já sei que essa daí você faz com muita facilidade, né? Agora, os vasos, sensacional. A gente já teve pedido aqui, não foi exatamente um vaso num jardim, mas a galera já pediu para fazer uns vasos, tá, um pouco diferentes. E tá aí, ó, a oportunidade de ver o professor trabalhando com esse monte de informação de tinta, enfim. Isso aqui é vaso de jardim. Bacana. Aí você pegou o óxido, é isso? Não, é o violeta com um pouco de... É o violeta, um pouco do... frigipane. É o... como é que chama? Marrom. Marrom Vandyck. Vandyck. Às vezes a gente dá uma bugada. Daqui eu olho e às vezes eu falo, meu, que cor que é aquela? É que é aquela coisa, né? Eu uso... todas as cores tem aqui na paleta. Uhum. Então eu não consigo trabalhar assim só com 3 ou 4 cores, assim. Eu gosto de usar tudo que tem aqui o recurso, né? Sim, você explora tudo aí, né? Então eu vou misturando, sempre dentro de daquela combinação entre uma e a outra, né? Uhum. Ah, que legal. Agora vai entrar até um pouco de verde inglês ali para fazer um acerto, né? Aqui pra... deixar mais fino aí, né? Mais fininho aqui, ó. Senão a gente fica engrossando. A parte de baixo não fica tão legal, né? Legal. Já deu um outro aspecto. São pequenos detalhes, né, que vão enriquecendo a obra, né? Agora de novo o ocre ali, ó, com um pouquinho de branco. Agora eu já venho com violeta também, ó. Ah, que essa parte aí também é marcada, né? Ela vai ficar meio marcadinha. Uhum. Eu tô fazendo uma... miscelânea. Miscelânea, que nem fala, né? Sim. Mas é bom porque a gente consegue observar, nesse ponto que está a câmera, observar a tua palheta. E como tem o recurso que eu falei anteriormente, que a pessoa pode, ao longo do vídeo, aproximar com os dedos a câmera, aí fica a critério de cada um para assistir. Então até melhora um pouco a câmera afastada para pegar a palheta, que é bem interessante para todo mundo ver. Olha que legal. Agora eu vou vir aqui.
Também encostando o dedinho. Beleza. Olha lá. Epa. E ó, a mão ficando leve, aí vai desgastando. Tem que E prender vai a fazendo respiração. som. Eu vi, você nem fala, né? Eu fico aqui só acompanhando, Tem né? que prender a respiração na hora que Porque eu senão, bom, se espirrar na hora que estiver puxando aí já era. Olha lá, galera, mesma coisa. Ó. Começa forte, termina vazio. E bem na parte de cima que é para dar volume à projeção de luz e de sombra ali, ó. Que eu venho nessa partezinha ali embaixo. Uhum. Bem mais fraca a mão, ó. Nossa, quanta informação bacana, hein? E olha a sombra ali embaixo projetada, ó, no fundo que o professor fez. Também entra uma luzinha discreta ali. Mas é uma luz mais enfraquecida, né? É que aqui já tá mais sombra, né? Uhum. Agora a gente vem aqui com uma luz que projeta bem aqui, assim, essa parte. Tá. Desculpa que eu tô falando baixo, Eduardo, é que eu tô, como é que se diz? Se concentrando. Eu começo a falar comigo mesmo, eu esqueço que eu tenho que falar no vídeo. Não, mas normal. Depois eu me viro lá para traduzir. É, porque não sai o que eu falo, porque eu falo baixo. Normal. Mas eu falo por nós Agora, dois aqui. eu né? confesso, eu não sei, por isso que eu não faço lives, nem vídeos assim, porque eu não consigo pintar e falar ao mesmo tempo. Sim. É que aqui, na verdade, professor, a gente acaba batendo um papo, né? Sim, aí Então fica diferente, né? fica mais descontraído. É. Não, eu sei como é. Eu, às vezes, quando eu tô, Venélio, eu tenho essa desenvoltura para falar, mas assim, direto nos meus vídeos eu travo. Aí eu falo, eu peguei o azul. Eu falo, galera, desculpa, eu tava pensando em que azul que eu peguei. Não que eu não saiba a cor do azul, né? Mas eu travo às vezes para falar se é o azul ultramar, se é o azul cobalto. É porque aí você tá Porque prestando você está atenção. prestando atenção no que está fazendo e falando ao mesmo tempo. Quer dizer, olha, quem consegue fazer isso com muita desenvoltura, parabéns, viu? Eu dou umas travadinhas. É que hoje, aqui na minha posição, eu falo bastante porque assim, eu sou um espectador, né? Sim, você só tá. Eu tô te acompanhando, batendo um papo e olhando tua paleta ali. Eu sei como estão distribuídas as cores e tal, então é mais fácil para mim, né? E outra, né? Eu acho que não tem um canal aqui na internet que tem 2 professores batendo papo e pintando, né? Geralmente é só um só, né? É. A gente inventou de colocar os 2 aqui, ficou legal. É a nossa confraria aqui de pintura. Olha que bacana. Oh, ficou bom esse negócio e combina com o vaso ali em cima, né? Sensacional, olha que legal. Você vê, né, galera? Várias etapas, cheio de profundidade, de formato, de luz, de sombra. Agora já entrou um ocrezinho mais forte ali, ó. Bacana, junto com o branco. Um acabamentozinho discreto. Tá. Acabamentozinho aqui que eu achei que Show. meio... Tá bonito, professor. É legal que parece que ele já tá aí no tempo, algum tempo, porque esses vasos geralmente eles vão envelhecendo, né? Sim. Com a chuva, erosão e tal. É bem isso mesmo, olha, ficou muito legal. Então, por isso que não tem que ficar Lisinho, né? deixando ele muito certinho, não. Perfeito. Mais luz. Sempre no lugar certo. Para não ficar iluminadão e para dar volume. Bacana, hein? Opa, deixa eu colocar meu celular no mudo aqui. Daqui a pouco começa a chegar um monte de mensagem aqui, ele começa a apitar. Eu deixo algumas coisas silenciosas aqui durante o vídeo, mas às vezes eu esqueço. Agora eu vou começar nas flores, tá? Tá bom? Começa com um fundinho assim, um verde com violeta, para sobressair mais aqui da mata. Tá, né? verde versi, né? Verde versi, isso. Tá bom. Com violeta, tá? Ó, interessante, o professor falou para sobressair com a parte do fundo lá da mata, né? Por quê? Isso.
Quando você joga a parte escura, depois como ele vai jogar as rosas, o que que acontece com as rosas? Elas se projetam. Sim, ela tá na frente. Uhum. Então, como ela tá aqui na frente, ela vai ter que aparecer um pouco mais, ó. Show, vai ficar muito bonito. Ah, cara, já tá bonito, né? É difícil falar o que não vai ficar bonito quando você está pintando. Aí vão falar assim, o professor fica elogiando. Eu fico, porque se eu olho um negócio desse assim, eu sei o grau de dificuldade. E aí o Venelli vai fazendo na paz, batendo um papo, coloca um pouquinho de tinta, estica. Gente, é muito legal. É muito gostoso acompanhar. Olha lá. Contorno das rosas ali. Ele já faz um formato de uma folhinha mesmo, né, professor? Folha de rosa, Sim, né? são umas folhinhas Bem assim, subjetivo, né? meio jogadinho. Porque esse não é aquele buquê em primeiro plano, né? Não. Quando é primeiro plano, a gente faz uma coisa mais elaborada nas folhas. Como é uma coisa, assim, está em... O ar livre aí, né? Tá Sim, está uma coisa mais um pouco assim, distante. menor, Uhum. assim, não está tão definida, né? Perfeito. Olha que legal. Só na sombra aí já tá bacana. É lógico que depois você vai jogar umas luzes nessas folhas, mas já tá bonito só, Sim, só pra na sombra. simular, assim, ó. Já deu volume já. Ó, os toquezinhos. Uhum. E ó, galera, é o mesmo pincel, tá? É o Condor 441 número 8. Não mudou o pincel. Ele fez todo o vaso com ele, né? E agora tá fazendo as folhas também. São aqueles pincéizinhos mágicos que eu já falei aqui em uma aula, inclusive. Sim, certo. A colega falou, eu quero um. Eu falei, então, eu também. Se tiver, eu também quero. Que nem foi o pincel ensinado, né? Pincel treinado. Treinado, isso. Ô, professor, até que seria uma boa, dá para lançar um produto aí no mercado, ó, pincéis Venelli, né? Linha de pincéis treinados. Aí você tem que vir já meio gasto, assim, ó, para ajudar a gente a fazer essas folhas com mais facilidade. Que legal. Agora eu vou pôr aqui umas flores, deixa eu ver assim. Você vai definir as cores mais ou menos agora. Eu vou pôr assim, tipo umas florzinhas de fundo, assim, só para complementar o vaso. Tá bom. Então você pegou ali o carmim, né? Carmim, vamos jogar um carmim, um pouco de violeta. Tá. Essas não são as rosas ainda, tá, galera? São algumas flores, assim, pequenas ali, tipo uma sempre viva, alguma coisa assim. Coadjuvantes. Tá. Que tem muito nos quadros, né? Olha lá que legal. Cara, eu adoro essas misturas de violeta com carmim, de violeta com magenta. Nossa, como eu gosto. Eu gosto mais do que o vermelho ainda. O vermelho tem um impacto bem grande, mas essas misturas, depois que você joga a luz, ficam sensacionais. E o vermelho é um pouco ingrato para se trabalhar, né? Quando você tem que jogar luz nele, né, professor? Você vai jogar o laranja lá, é transparente também, enfim. Tem que carregar bastante a mão. Ó, não tem forma as flores, tá? Não tem essas menores aí, tá. Não pergunte que flor que é só assim uma... São flores do jardim, pronto. Flores nasceram ali, coloridas. Não, tranquilo, professor. Perguntar que flor que é essa? Pode ser uma rosinha, pode ser assim... A flor do campo, não. Flor do campo não dá. Um buquezinho, uma sempre viva, dá? Sempre viva é aquelas são mais juntinhas ali. Olha que bacana. Pode até ser umas mini rosinhas perto dessas outras. Sim. É o que a imaginação da pessoa quiser. Olha aí que beleza. Tá vendo, galera? Pintar é isso, ó. A gente dá uma viajadinha e é muito bom. Eu vou fazer um rosinha aqui agora com vermelho, ó. Opa, já pegou ali o vermelho, tá? Ó, na parte da frente. Você pegou vermelho com branco e você tá jogando em cima do fundo do violeta com carmim. Esse carmim aqui, ó. Olha que tom legal que ficou. Ficou meio magenta, né? Ficou. Quando eu não tiver magenta, eu já sei o que eu vou fazer. Beleza. Então você jogou carmim. Eu ponho uma sombrinha, depois do lado que tá mais a luz do buquê, eu venho jogando mais o branquinho, ó. Perfeito. Olha que legal. Pra dar profundidade, né? Já ficou com um contraste bacana ali. Deixa eu pôr mais um pouco
aqui. Nossa, vai ficar muito legal, hein? Vai ficar bem equilibrado aí. Eu não quero me antecipar aqui, mas eu já vou me antecipar. Você jogou o vermelho aqui na frente e tem duas rosas ali pro fundo. Você já equilibrou já o quadro. Legal. Porque quando você fizer as outras ali vai ficar tudo em equilíbrio. Muito bom. Eu vou equilibrando o arranjo, né? Uhum. Dando peso, assim, vendo onde tá mais, onde tá menos. Legal. É como se a gente estivesse montando um arranjo natural também. Perfeito. Quando a pessoa vai colocando as flores no vaso. Uhum. Tudo que a gente vê, a gente faz uma interpretação artística, né? Às vezes você pega uma foto, aí na foto de repente tem um poste ali na frente de uma casa. Você não precisa eventualmente fazer aquele poste, né? Você pode sutilmente, dentro de um quadro, tirá-lo do contexto e tudo bem. Se aquilo né? Se o quadro ficar bonito, equilibrado, então você coloca o que você quer também, né? Aqui eu joguei umas que fica mais profundo ali. Uhum. Nossa, muito legal. Acho que as rosas nem apareceram ainda, hein? Tô só no risco. Fazer umas rosinhas O meio... guarda noturno foi e voltou aqui, só fazendo barulho. Fazer acho que mais pro tom de branquinhas hoje. Tá, você jogou, eu não peguei, você jogou amarelo indiano, Amarelo né? indiano nesse jogo, tá? Que legal. Muito bacana. Ó, como eu uso o mesmo pincel, por isso que eu limpo toda hora o pincel. Qualquer hora a gente tá devendo um vídeo, né? Eu vou fazer um vídeo mostrando onde o professor decanta ali o removedor que ele usa. Fazer uma rosinha, cor de rosinha aqui. Olha lá, pessoal, bem solto. Tá vendo? Nessa parte que eu falei que ele ia equilibrar o quadro com a parte vermelha que ele fez aqui na frente, ó. E nesse fundo dessas rosas maiores você jogou o amarelo, mas depois você jogou o óxido, né? No meio. Óxido, isso. Perfeito. Talvez acho que eu vou pôr um pouco de... Eu vou fazer uma mistura de cor de rosa aqui. Uhum. Deixar um pouco mais pro rosadinho. Não tão branca essa daqui. Tá. Vou deixar mais branquinha do meio. Legal. Pra realçar mais. Acompanhando ali o vaso, né? Que tá bem na frente, claro, né? Já vai dar uma luz ali também. As combinações de tinta que são legais. E ó a pincelada, ó como ela é bem subjetiva ali no primeiro formato da rosa. O copinho. Como são quadros pequenos, então as rosas também não são aquela rosa, é só uma sugestão. Uhum. Mas é uma sugestão que a gente olha e vê a rosa, que né? a gente vê. Porque quando a gente fala em sugestão, às vezes, a primeira coisa que vem à cabeça é uma coisa bem disforme. Aí não é, ela tem o formato certinho, as pétalas. É uma pintura como se estivesse pintando um prato de porcelana, né? Isso. Lembrando que o Venere começou a carreira pintando porcelana. Aí você já sabe de onde vem essa facilidade toda aí, ó. Porque a porcelana não dá para ficar indo e voltando, né, professor? É mais... É uma pintura bem impressionista, então ela é mais de pinceladas, assim, retiradas. Nossa, eu nunca pintei um prato ou uma xícara de porcelana, nada. Nunca. É que nunca fui atrás também, né? Já fui direto nas telas, mas é uma coisa muito, muito legal. Eu vou refazer um pouco aqui. Tá bom? E tá bonito, hein? Já tá dando um destaque, ó. Jogou mais no fundo. Você aumentou um pouco o formato dela, né? Aumentei. Legal. Acabou ficando maior. Cara, você tá pintando tudo isso com um pincel só. Acho que você não se deu conta ainda. Você limpou esse pincel, começou... Tá só no Condor 441 número 8. Que loucura. Olha lá como já ficou muito bom.
Isso porque é só uma sugestão, hein? É uma sugestão sugestionada. Isso. É. Os níveis de sugestões foram, como é que se diz, redefinidos com sucesso. Beleza. Olha aí. A gente se mata às vezes lá, com a mão, ele vem só com a ponta do pincel e pá. Pronto, mais uma coisa para o YouTube ter que traduzir, o pá. Agora aí você já vai entrar com um pouquinho de sombra, uma melequinha, uma sujeirinha de tinta ali, que eu, né? Sim, como ela vai ficar mais branquinha, vamos deixar ela mais escurinha para um lado. Eu tô aproveitando essa sujeirinha aqui, ó, no bom sentido, né, sujeira. Sim. Mas então, como é que você vai ensinar um negócio desse só assistindo o vídeo agora, mesmo? se eu falar isso aí, o Google traduzir como sujeira ali. Ele vai traduzir sujeirinha, eu vou deixar a sujeirinha lá. Não tem jeito. Então vamos falar mistura. É misturinha, eu vou trocar a palavra lá depois. Se eu lembrar, né? Essa mistura. Essa misturinha. Olha lá. E a gente fala muito no diminutivo também, porque é normal, né? Você está conversando, vou pegar um pouquinho. O brasileiro tem essa mania, né? De a nossa língua, né? A gente vai alterando ali, depois eu tenho que me virar lá para traduzir, mas não tem problema não, faço com bastante gosto, é legal. É um trabalho bacana de se fazer também. Dentro da plataforma, isso que eu estou falando tudo, pessoal, dentro do YouTube, né? Dentro do canal, onde a gente vai deixando os vídeos ali prontos para vocês. O YouTube é uma plataforma fantástica para tudo. Eles têm muitos recursos ali para a gente poder deixar o vídeo no ponto para vocês. Agora o branquinho entrando ali. Já misturou com amarelo, aquele esquema de sempre, né? Já pus um amarelinho aqui. Depois carrega mais o branco. Legal. As flores amarelas, assim, o professor sempre começa esse miolinho, ou amarelo não, perdão, branco, ele sempre começa o miolinho um pouco em outro tom. Sim. Que aí depois quando joga o branco fica muito bonito. Vamos dar uma alisadinha de leve, né? Opa! Não dá pra ficar fazendo muito, mas o que a gente puder detalhar um pouquinho, de detalha. Nossa, Lenelli, tá bonito. Eu tô olhando aqui, ao vivo e na câmera, cara, sensacional. Sensacional. Então é uma aula de mini rosas. Mini rosas e vaso também, né? Tudo junto. E essas flores mais impressionistas que a gente nem precisou definir o nome, né? Olha, galera, que legal. Só umas pinceladinhas segmentadas ali, ó. Que show, hein? Quem sabe faz ao vivo, ó. Muito bom. Agora você já vai enfraquecendo aí, né? Vou, para deixar mais na sombra aqui. Tá. Dá até umas misturas aqui com fogo. Não, beleza. É até legal porque fica mais transparente, né? Não tem problema. Uhum. Interessante é dar o impacto na hora que você olha pro quadrinho. Aí você tá vendo ali uma rosinha, né? Então, ó, eu tô olhando aqui na câmera, a primeira coisa que chama atenção é essa rosa que você está fazendo agora, por conta, acho que, da cor. E no segundo momento, a rosa que está acima dela, não tem como desviar o olhar e o vaso. As outras estão realmente como coadjuvantes ali. Coadjuvantes. Essas duas rosas, a do meio, a de cima e o vaso nesse pedestal, acho que ficaram aí como ponto de referência da tela. Eu acho que você ainda vai jogar depois umas luzes nas folhas, né? Sim. Mas mesmo assim elas não vão perder o brilho aí. Também. Olha essas aí que bacana que ficaram também. Deixa eu limpar o pano aqui, Opa, né? Porque com certeza. Já tá empurcado. Já virou uma meleca já. Mas beleza, o teu braço está na frente e ele não está nem aparecendo. Eu acabo usando papel lá em casa, mas eu vou... Acho que acabar aderindo aos paninhos também, viu? Esses paninhos, pessoal, pedaços de retalho, você conhecer alguém que costura, de repente sempre sobra. Se não tiver utilidade, ó, já deixa separadinho aí para ir ajudando a limpar os pincéis. Olha que bonitinho essas duas
rosas menores aí. O professor já jogou um rosinha lá. Ele bate o pincel ali, já joga os tons. Ó, o carmim lá, um pouquinho de óxido. Ó. Depois eu venho dando uns retoquezinhos, alguém achar que precisa, tá? Tá. Galera, vocês vão ver, quem for explorar o canal, vocês vão ver que nossos vídeos mais antigos, primeiro que eu falava muito, né? Era tudo muito novo para nós, né? Um ano atrás, em um ano a gente deu uma melhoradinha, né? Eu falo menos hoje, o professor interage bastante também, mas enfim, vocês vão ver que as capas dos vídeos também, hoje a gente coloca lá a nossa carinha, né? Tal, mas nas outras a gente nem colocava. Tudo é aprendizado. Então por que eu estou falando isso? Porque a pintura é assim. Quando a gente começa, muitas coisas ficam para trás e a gente não percebe. E aí depois de uns meses ou de um ano, 2, a gente começa a perceber que aquilo que a gente fazia, nossa, melhorou muito, né? Então, meu conselho para você que está começando agora, nunca desista. Se você realmente gosta de pintar, não desista. Porque a maioria desiste no começo. Fala, não é para mim, eu tenho dificuldade de fazer a pétala da rosa. Gente, o Venelli pinta há mais de 30 anos. Eu não vou nem falar, né, muito, porque senão a gente fica denunciando a nossa idade aqui, né? Mas também não tem problema, é só uma brincadeira. Mas assim, não desista. Porque com o tempo você vai aprender. Nunca um pintor vai pintar igual ao outro. Isso daí é normal, mas você vai ter o teu estilo e vai ser admirado por isso, pode ter certeza. Jogar mais uns botõezinhos. Ó, que legal. Nossa, já encheu um pouco ali também. Eu tô falando isso porque eu conheço as primeiras telas do Venelli, viu? Qualquer hora eu vou pegar escondido aqui, vou tirar umas fotos. E vou colocar, falar, olha aqui o Venelli no começo. Pois é. Todos nós, né, professor? É. Já falamos isso aqui. Eu tenho umas assim que eu escondo. Eu falo de Jesus. Mas vamos lá. Agora você está jogando mais... Agora é umas perfumarias. Não, mas é uma perfumaria indispensável, né? Igual você diz, né? Umas perfumarias. Ó. Bacana. Depois vai colocar as folhinhas lá também. Você vai fazer... as aí já são as folhinhas, né? Algumas folhinhas. Um toquezinho assim, ó. Só Cara, e deixa, né? E deixa, ó. Tá. Ó lá. Recorte. Já fica na sombra. Tipo como se fosse umas folhinhas assim perdidas ali no meio, ó. Essa é a melhor parte, quando você está finalizando, assim, dando esses toques, isso é fantástico. Já está com 90% da obra feita. Nossa, isso está magnífico, Venelli, que bonito que ficou. Tá um colorido agradável aos olhos e bem equilibrado. Também tomar cuidado com os elementos, não ficar enchendo. Não se empolgar, né? Não se empolgar, fazer muita coisa. Uhum. Não fazer rabicho pra cá, outro pra lá, outro pra cá. Sim. Assim. Tomar muito cuidado com isso. Agora, cara, eu vou falar uma coisa. Eu falei rabicho, né? Rabicho. Aí é o que me viro depois para traduzir, né? Mas beleza. Vamos fazer esses galhos pra cá, galinho pra lá. Isso, fala galinho que fica melhor. Galhos. Agora eu vou falar uma coisa aqui que eu estou observando na câmera, que é a seguinte, tá tudo muito bonito e tal, mas a parte de baixo que você colocou luz ali no chão, se ela não tivesse aquela luz ali, não ia dar tanta evidência quanto deu pro vaso. Aquela luz que você jogou no fundo ali, amarela do chão. Uhum. Cara, tá muito bacana. Escurecer um pouquinho. Que a gente tá focando muito nas rosas, no vaso e tal, mas a luz que você jogou ali atrás do vaso, olha que contribuição que ela deu para essa tela. Aqui, deixa eu ver se eu vou jogar mais. Aí é com você. Algum vermelho ali ou... Eu nem me atrevo a ficar falando nada. Fazer uns botõezinhos dessas rosas. Então, no final, viraram rosas vermelhas. Aí, pronto. Já viraram rosas. Que a gente não sabia que flor que era, agora são rosas. Olha lá.
Uma simulação de rosinhas vermelhas. Pior que ficou mesmo na simulação de rosa vermelha. Tá muito bom, cara. Esse daí, uma tela pequena, hein? Uma tela 20 por 30, olha. Sensacional. Agora é só um arrematezinho aqui. Relaxa, Bené. Só pra... Relaxa que quem ganha com isso somos nós. Eu que estou narrando aqui e também sempre aprendendo um pouquinho com você, né? E também o nosso público, a galera que nos acompanha e quem está chegando agora também, que já vai começar a nos acompanhar. Tenho certeza, você que gosta de arte aí, ó, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreve, já ativa o sininho, compartilha. Assim, todo o conteúdo aqui do canal pode ser reproduzido. Então, se você quiser pintar qualquer tela que nós fizemos aqui, vai fundo, conta com a gente. É para isso que nós fazemos as aulas gratuitas aqui, para você poder te ajudar nessa caminhada aí no aprendizado, ou para quem já pinta, de repente, ter o olhar também de um outro artista aí. Tudo gratuito, por isso que eu fico sempre pedindo para se inscrever no canal, né? Aqui nós não somos patrocinados, então fazemos tudo aí com os nossos recursos. Olha que bacana. Eita, essa parte dos arremates aí, ó. Uma sombra. E vai numa confiança ali que eu vou te falar, hein? Não, vai lá, faz os acertos aí, não tem problema não. Pior que você mexe, cara, só vai melhorando. Deu a arredondadinha, né, agora? Deu. Porque primeiro eu joguei assim tudo, mas no final, assim, Não, a gente sempre... é o teu olhar, né? Eu nem interfiro nessa parte do processo. Todo quadro a gente vai pondo, mas no final a gente vai dando os acertos, né? Sim. E ainda mais uma coisa assim, né? Tão bem elaborada quanto o vaso. Não sempre assim, de curva, né? Nem sempre já sai as coisas de primeira, tem que ir dando os acertos finais. Perfeito. É o que a gente falou de início. Esse seria um vaso para ser feito em algumas etapas, né? Sim. Você fez a prima, então tem todo o direito de fazer os acertos aí. Olha, que bonito, hein, Dá Daniel? uma olhadinha de longe. Essa olhadinha de longe eu já estou acostumado com ela já. Você é que nem eu quando estou gravando lá, eu falo assim, ó galera, eu já estou terminando aqui. Eu falo, não estou terminando não, pera aí que eu vou fazer mais um negócio aqui. É, que ao longe a gente vê. Mas ficou bonito, né? Tá sensacional. E pela tela tá muito bacana também. Ó, sujou toda a mão de tinta. Vai lá, mostra a mão do artista aí como é que fica, ó. Tá vendo, pessoal? Vai pensar que Faz até calo na mão, tanto usar o pincel lá. limpinho. Não é fácil não, olha lá que bonito, ó. Ficou legal, né? O ruim é quando suja a roupa, né? Aí é complicado. Ah, sim. Galera, gostaram? Eu acho que sim, né? Ficou muito bonito, fala a verdade, né? E legal que o professor está trazendo umas experiências novas aqui, né? Teve o campo de papoulas, que vocês estão vendo ali no fundo. Tem um vídeo que já vai ter saído quando eu publicar esse, que é justamente o vídeo de uma porta florida. E agora, essa combinação fantástica de um vaso, num pedestal, num jardim, enfim. Com esse buquê de rosas, essas flores, e cara, muito, muito, muito bonito. Legal a gente tá aprendendo aqui, então vem com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda quarta, todo domingo tem vídeo novo e aleatoriamente durante a semana eu vou postando sempre um short vídeos, respondo todo mundo, quem deixa pergunta, quem dá like, enfim. Vem com a gente, ajuda a gente a continuar crescendo aqui no YouTube, a gente fica muito feliz com o crescimento do canal, isso nos fortalece a trabalhar cada vez mais, tá bom? Um beijo, um abraço, galera. Valeu. Até a próxima, hein? Conto com vocês aqui. Beijão. Valeu.